Oi pessoal, tudo bem? Beleza? Meu nome é Gabriel Chaves e nesse vídeo aqui você está vendo um corte da FUVEST 2025 primeira fase. Se você quiser ver a prova inteira, se você quiser ver mais da FUVEST primeira fase, FUVEST segunda fase, playlists específicas, quiser apoiar esse canal para ele crescer, ter mais material, mais vídeos, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Passando, né? Então fizemos a 65, passou de página, 70, 71... Questão 72, pessoal. A questão de química mais difícil da prova de longe, tá bom? Você vai ter que ter várias sacadas aqui para resolver essa questão. Então vamos lá. FUVEST 2025, primeira fase, questão 72. A reação do antibiótico sulfanilamida com halogênios leva a reação de substituição com o halogênio em duas posições distintas no anel aromático. Então aqui está o anel aromático, né? Como representado na equação não balanceada a seguir. Então tá aqui a sulfanilamida, ela faz uma reação com halogênio, entra bromos aqui e sai um subproduto. Beleza. Em um experimento, 1 litro de solução de sulfanilamida de pH 5, então a sulfanilamida está com pH 5, reagiu com bromo BR2 em excesso, obtendo-se uma solução, né, aqui não falou, obtendo-se uma solução de pH 4 após a reação total. Considerando que o volume manteve inalterado, então continuou 1 litro, após a adição de halogênio, quantos mols de sulfanilamida reagiram com bromo? Nossa, difícil, hein? Então a gente vai ter que interpretar bastante coisa aqui, tá? Então, primeira coisa, reação com halogênio, pH 5 foi para pH 4, quantos mols de sulfanilamida reagiram com bromo? Então, quanto de bromo que reagiu? Ele não quer quanto que tem, ele quer quanto que reagiu, beleza? Então tem uma quantidade lá, mas ele quer saber quanto que reagiu. A gente vai ter que trabalhar aqui com concentração de H+ e pH, reação de substituição em aromáticos e estequiometria, beleza? Partir de uma massa, partir de uma quantidade de mols, chegar em outra quantidade de mols. Só que essa aqui, pessoal, é por isso que estequiometria é zica. Tem a estequiometria clássica, que a gente vê massa-massa, massa-volume, reagente limitante, reagente em excesso, rendimento, pureza. Aí tem estequiometria com gases, aí eu coloco na playlist de gases. Tem estequiometria com soluções, essa daqui vai trabalhar um pouco de estequiometria com soluções, tem concentrações aqui. E tem estequiometria com reações orgânicas, que você tem que ter um entendimento de reação orgânica que está acontecendo aqui. Então é um dos exercícios de estequiometria mais xaropinho mesmo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, entender a reação orgânica que está acontecendo aqui. Segundo, entender por que o pH saiu de 5 e foi para 4. E depois relacionar essa variação de pH, essa variação de acidez, com a quantidade de sulfanilamida que foi consumida. Beleza? Então a gente vai ter 3 etapas aqui. Vamos com calma para você entender. Então a primeira reação orgânica aqui. Muita gente que não sabe como é as reações de substituição já errou de cara, achando que aconteceu o que aqui? O bromo entrou aqui, o outro bromo entrou ali e aqui tem hidrogênios, certo? Então, tem hidrogênio aqui, tem hidrogênio aqui, tem hidrogênio aqui, tem hidrogênio aqui. Como um bromo entrou aqui e o outro bromo entrou ali, quem que é esse subproduto? É H2, porque sai um hidrogênio aqui, sai outro hidrogênio aqui. Não, pessoal, não é H2 o subproduto que está aqui. O subproduto vai ser o quê? É uma substituição. O bromo que vai reagir é o BR-BR. O hidrogênio vai trocar, é uma substituição. Esse hidrogênio vai trocar de posição com o bromo e esse bromo vai entrar. Formou um HBr. O outro bromo que entra, esse hidrogênio troca de lugar com um bromo, esse bromo entra aqui. E aí forma outro HBr. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. Você trocou um hidrogênio com bromo, trocou um hidrogênio com bromo, para cada uma sulfanilamida. Para cada uma sulfanilamida que você reagiu, você produziu 2 HBr. Beleza? Então isso vai ser importante. Para cada uma sulfanilamida, você produziu 2 HBr. Aí, o que a gente tem que saber aqui? Escala de pH. A sulfanilamida, antes de você borbulhar, antes de você reagir com BR2, ela estava pH 5, beleza? Então já vou colocar aqui, ó,
ela estava em pH 5, então pH 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico, isso a 25 graus Celsius, tá? Se tiver 0 graus Celsius, o pH neutro já não é 7 mais, tá? É um importante detalhe aí. Então, beleza. Então a solução já estava ácida, estava com pH 5. Por quê? Porque a sulfanilamida, ela já é ácida. Vou deixar no final do exercício um vídeo do Enem 2024, né, que a prova foi aplicada aqui um pouco antes da FUVEST, que caiu a sulfamida, sulfonamida, perdão, que caiu a sulfonamida e você tinha que saber no Enem que ela era ácida. E eu explico nesse exercício por que essa molécula aqui ela é ácida, tá bom? Então eu vou explicar nessa sugestão que tá no final do vídeo. A sulfonamida em água, naquele 1 litro, ela já estava ácida e estava com pH 5. Então tava aqui, ó. Não estava no 6, estava no 5. Ela estava no 5, depois que ocorreu a reação, ela saiu do 5 e foi para o 4. Então teve essa variação aqui. O meio já estava ácido e ficou mais ácido. Beleza? E aí o que você tem que entender? Por que o meio ficou mais ácido? O meio ficou mais ácido porque produziu esse cara aqui, ó, HBr. HBr em água, né? Ele vai liberar H+, e liberar Br-. Então o meio ficou mais ácido porque além da sulfonamida se produziu um ácido. E aí esse meio ter ficado mais ácido, você tem que entender o seguinte: a variação na acidez, ele está relacionado à quantidade de ácido ionizado. Então se eu sei a variação de pH, se eu sei a variação de pH, ó, presta atenção, agora é importante. Presta atenção. Se eu sei a variação de pH, eu sei quanto de H+ foi produzido. Se eu sei a quantidade de H+ que foi produzido, eu consigo descobrir a quantidade de HBr que foi produzido. E a proporção não é 1 para 2? Se eu descobrir a quantidade de HBr que foi produzido, eu descubro a quantidade do antibiótico, da sulfanilamida, que foi produzida. Então, por isso que eu tinha que ter o conhecimento pleno aqui da reação, de 2 para 1. Então, beleza. O pH saiu de 5 e foi para 4. Toda essa acidez a mais, né? Porque quanto menor o pH, mais ácido fica. Você saiu de 5, foi para 4, ficou mais ácido. Todo esse ácido eu estou assumindo que veio do HBr. Então, meio ficou mais ácido devido ao subproduto formado. Então, a variação na concentração de H+ foi toda vinda desse H+ do HBr. Tô assumindo isso, tá? Depois eu vou fazer um comentário, vai ter uma outra forma de resolver o exercício. Esse aqui é uma forma, vou terminar e depois eu mostro outra forma, tá? Então essa variação é concentração de H+ no fim, pH 4, menos a concentração de H+ no início, pH 5. pH 4, pessoal, aí você tem que conhecer a fórmula aqui. pH é menos log na base 10 da concentração de H+. Se o pH é 4, você coloca aqui, ó, no final é 4. Então você vai substituir pH 4, pega o menos, passa para cá. Fica menos 4 é igual a log na base 10 da concentração de H+. Propriedade do log, pega o 10, passa levando. Então pH 4, a concentração de H+ é 10 a menos 4. pH 5, que é a concentração no início, passa o menos, fica menos 5, pega o 10, passa levando, vira 10 a menos 5. Então 10 a menos 4 é a quantidade de H+ no fim, 10 a menos 5 é a quantidade de H+ no início. 10 a menos 4 menos, né, 10 a menos 5 é meio ruim de fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar o 10 a menos 4 em 10 vezes 10 a menos 5. Então isso daqui, 10 vezes 10 a menos 5 é 10 a menos 4. Menos 1 vezes 10 a menos 5, né, que é 10 a menos 5. 10 menos 1 dá 9, 10 a menos 5, coloquei aqui em evidência, ficou 10 a menos 5. Então quanto que foi a variação na concentração de H+? 9 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então tinha uma quantidade de ácido, produziu 9 vezes 10 a menos 5 H+, tudo bem? Produziu 9 vezes 10 a menos 5 H+ por litro. Essa variação de H+ fez com que o meio ficasse mais ácido. Achei a quantidade de H+. Se fosse um ácido diprótico, por exemplo, H2X, para cada molécula libera 2 H+. Aí você tinha que fazer uma relação aqui, tá? Mas como é um, a gente vai usar. Então, como essa quantidade de H+ veio do HBr, agora com essa quantidade em mol de H+, eu acho a quantidade, faço uma análise dimensional ou regras de 3, se você faz por regras de 3, né? Fazendo razão e proporção, eu vou sair da quantidade de mols de H+ e vou chegar na quantidade de mols de sulfanilamida. Então, vamos lá.
eu tenho 9 vezes 10 a menos 5 mol de H+. Essa foi a quantidade de ácido produzido. Para cada 1 mol de H+, ó, vamos começar aqui na ionização. Para cada 1 mol de H+ produzido, eu vou ter 1 mol de HBr produzido, beleza? Porque a proporção é 1 para 1. Se fosse outra proporção, a gente usava aqui. Então eu tenho 9 vezes 10 a menos 5 mol de HBr. Cortei esse mol de H+. Então eu tenho mol de HBr. E aí eu tenho que 2 mols, olha aqui, ó, na ponta da caneta, 2 mols de HBr vem de 1 mol de sulfamida que reagiu, que ele quer saber quantos mols de sulfamida reagiu. Então eu pego, multiplico para 1 mol de sulfamida para 2 mols de HBr, corta mol de H+, corta mol de HBr, acho mol de sulfa. 9 vezes 10 a menos 5 dividido por 2 dá 4,5 vezes 10 a menos 5 mol de sulfanilamida foi a quantidade que reagiu. Mas tinha essa quantidade de sulfamida? Não. Tinha uma super quantidade lá que fazia já estar o pH 5. Uma parte reagiu, não sei quanto que sobrou, mas o que reagiu produziu HBr, esse HBr produziu H+, fez a variação de pH, por essa variação de pH a gente achou a quantidade que reagiu. Beleza? Alternativa A, muito difícil, estrelinha, foi a mais difícil das questões de química, tá? Este foi um jeito de resolver. Pela variação do pH, achar a variação de concentração de H+, e achar a concentração de H+. Outro jeito de você resolver só vai mudar aqui na parte da variação da concentração de H+. O que você pode fazer? Ver a reação de HBr em água, formando H+, ver a reação da sulfa. Então a sulfa, eu tô assumindo agora que ela é... Tô assumindo não, ela é ácida porque o pH ficou 5. Eu sei que essa sulfa libera, tá um equilíbrio, tá? Tá um equilíbrio, ela tá liberando H+, e tá formando a sulfa com carga negativa. Eu sei que no início... Com pH 5, não tem. No pH 5, eu não coloquei esse reagente e não formou esses produtos. Então, no início, só tem esse cara. No início, a quantidade de H+ que veio do HBr é 0. Então, essa é outra forma de fazer. A quantidade de H+ que veio do HBr é 0. E a quantidade de H+ que veio da sulfa é 10 a menos 5. Por quê? pH 5 é 10 a menos 5. Então, quando estava no início, pH 5, 10 a menos 5... vem do H+ da sulfa e 0 veio desse porque ele não foi produzido. Quando você joga o Br2, uma parte desse cara vai reagir, né? Uma parte desse cara vai reagir e vai produzir X mols, né? Ele vai reagir, vai produzir X mols de HBr. E aí esse HBr reage 100%, ioniza aqui 100% e vai produzir H+. E nesse pH 4, eu assumi que esse equilíbrio não foi deslocado e a quantidade de H+ de sulfa continuou. Então agora no pH 4, então pH 5 eu tinha o H+ da sulfa. No pH 4 eu tenho o mesmo H+ da sulfa, mais o H+ do HBr. Aqui por que eu coloquei estrelinha? Porque eu estou assumindo que este HBr, isso daqui, no outro jeito não fica tão evidente. Aqui são equilíbrios, tá, pessoal? Quando você tem a sulfa em equilíbrio e você produz o HBr, é bem provável que esse H+ do HBr desloque um pouco esse equilíbrio e não tem exatamente 10 a menos 5 de H+ da sulfa. Então tem um errinho aqui da influência do HBr nesse equilíbrio da sulfamida, tá? Do medicamento. Tem um equilíbrio aqui e não é bem 10 a menos 5 que tem dele. E aí o que acontece? Eu sei que na situação final em pH 4, qual que é a quantidade de H+ que eu tenho? É 10 a menos 5 da sulfa, entre estrelinhas, porque o equilíbrio pode ter se deslocado e mudado um pouco essa concentração, tá? Porque 10 a menos 5 que veio da sulfa, tá? Atenção. Mais X, que é o H+ do HBr, dando 10 a menos 4. Por que dá 10 a menos 4? Porque o pH tá 4. Então o H+ do HBr mais o H+ da sulfa dá 10 a menos 4. É a mesma conta que a gente fez do outro jeito, mas aqui você está pensando numa soma, tá? Do outro jeito você pensava na diferença para dar o acréscimo, aqui você está pensando que está somando tudo para dar a acidez do meio. Aí você substitui, né? O X é a quantidade de H+ do HBr, o H+ da sulfa, que eu tô assumindo que não mudou, mas deve ter mudado um pouquinho, porque vai deslocar esse equilíbrio, é 10 a menos 5, dá um total de 10 a menos 4. X é igual a 10 vezes 10 a menos 5, que é o 10 a menos 4, menos
1 vezes 10 a menos 5, x é 9 vezes 10 a menos 5, mesmo valor que a gente usou no terceiro procedimento aqui. Então você poderia fazer assim é mais interessante, porque você vê os equilíbrios, vê quanto que tá somando, vê que pode ter uma interferência do HBR nesse equilíbrio, tá bom? Então essa é uma outra forma de fazer, muito difícil o exercício, tá? Muito difícil. Se você não conseguiu, nossa, não faça isso em 3 minutos, Esse aqui é um curso lá de alta demanda, que a galera ganhou tempo em outras questões para fazer ele em 6 minutos, tá bom? Beleza? Sugestões aí para você. Aqui tá outra forma, né? Como a gente fez, só fez a variação. Sugestões aí para você. A questão do Enem, o que faz uma função orgânica ser ácida. Se você olhar aqui na thumbnail, tem a sulfamida, olha. Tem a sulfamida ali, que é o S-O e outro S-O junto ali, ligado com uma amida. Essa função é ácida, tá? Amidas não são ácidas e não são básicas, eu já falo isso nesse vídeo, mas a sulfamida é ácida. Por quê? Nesse vídeo você vai entender por quê. E se você quer ver estequiometrias, isso não, nossa, essa foi meio fora da curva, né? Não, pessoal. FUVEST 2023, primeira fase, estequiometria com ppm. Tem que trabalhar com ppm, chegar no valor e aí fazer estequiometria com soluções. Difícil também, tá bom? Então dá uma olhada nessas duas sugestões que você vai ficar fera. Maravilha, vamos continuar.